Bem-vindo, João. Obrigada, primeiro de tudo, por devocionar o seu tempo aqui, para a gente trocar um pouco de ideia e falar sobre exatamente a importância de trocar ideia, de conversar, Exatamente. Eu que de agradeço saber pelo também convite. falar, né? E aí, eu vou começar então falando como que eu cheguei até você. Foi uma amiga em comum que me marcou em um post que você fez falando justamente sobre o debate, como também fazendo parte da filosofia indiana, né? Como também fazendo parte dos escritos, e que aquilo me chamou muito a atenção porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso ainda, apesar de já estar aí nesse meio do yoga há alguns anos. Então, primeiro eu vou pedir para você se apresentar, e depois já começar expondo esse conceito, né? Que é o ADA, né? Legal, Ju. Primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz quando você apareceu ali interessada pelo assunto. Né? Para quem não viu o contexto, simplesmente postei ali um livro, né? Uma passagem interessante de um livro que fala especificamente sobre debate, e já já a gente vai falar um pouco mais, né? Debate em que sentido, qual é o termo técnico que é usado. E aí, e ali falava justamente sobre a importância das discussões para a democracia, para o estabelecimento, então, né, de pluralidade, no sentido bom da palavra pluralidade, né, que já já a gente pode falar também do sentido que não é tão bom, né. Quando a gente fala, então, sobre todos esses temas, nós estamos falando de algo que eu vou usar também para me apresentar, né? As filosofias da Índia, né? Então, eu trabalho com filosofias da Índia, trabalho com essas filosofias em língua sânscrita, sou tradutor, sou linguista, trabalho no Ashram Urbano, né? Uma escola que eu mantenho junto com a Rosana Rocha, né? Que é minha esposa e minha sócia, e nós fazemos ali, então, um trabalho com o yoga de uma maneira bastante abrangente, envolvendo isso que nós estamos acostumados a chamar de prática, é isso que nós estamos acostumados a chamar de teoria. E que eu vou falar um pouco para vocês, que são duas coisas indissolúveis, né? Essa divisão que nós fazemos na nossa cultura é uma divisão artificial para a cultura indiana, né? E aí a gente já entra nisso, né? Quando nós pensamos, então, em filosofias da Índia, nós estamos falando de um universo que hoje nós estamos acostumados a chamar de filosofia. Eles têm os nomes ali específicos, né, para eles, inclusive um dos nomes utilizados é essa mesma palavra, Vada, né? Para quem não está acostumado com a pronúncia do sânscrito, a gente escreve com V de vaca, A longo, né? O A tem um traço em cima, então seria como Vada, né? Vada. E essa palavra, ela algumas vezes é referida no sentido que a gente usou ali para falar do livro, no sentido de debate, de argumentação, de discussão sobre algum assunto. Em outros sentidos, de uma maneira um pouco mais abrangente, como um sistema doutrinário, um sistema teórico, uma escola de conhecimento, uma escola filosófica. E de umas décadas para cá, no universo acadêmico, a gente tem sido bastante abrangente, né, com o uso da palavra filosofia. Muitas pessoas ainda resistem a isso, entendendo que filosofia é somente aquilo que se originou dentro de um contexto ali europeu, onde a gente pensa, né, em Grécia, Roma, mas no contexto hoje moderno das universidades, nós vemos nas cadeiras de filosofia a Índia, a China, mundo árabe, mundo africano, entre outras culturas, como nós estamos vendo, por exemplo, no Brasil acontecer uma valorização de filosofia local, né? Ayrton Krenak é um expoente de filosofia nativa brasileira, e os nossos olhares estão se voltando, né, para a ideia de filosofia como um termo, como arte, como literatura, que nós não empregamos especificamente para uma cultura local, provinciana. Então, o olhar da palavra filosofia é esse. E aí, então, neste contexto, né, o desenvolvimento das ideias, o desenvolvimento argumentativo, de uma cosmologia, de uma metafísica, de uma teoria do conhecimento, se dá na Índia, e uma parte disso é conceitual. A gente constrói isso por meio de palavras, por meio da linguagem verbal, e outra parte disso é não conceitual. Aí entra o yoga, a prática meditativa, o yoga corporal,
Ou seja, né, isso que nós estamos acostumados a chamar de prática, né, é, na verdade, uma forma de interação não conceitual com certas ideias que nós aprendemos por meio de conceitos. E o desenvolvimento humano, né, nós sabemos, se dá por meio de várias faculdades. Né? A faculdade racional é apenas uma delas, né? A faculdade intuitiva é outra delas. As práticas de meditação são formas de fazer, às vezes, a maior parte da meditação que a gente acaba conhecendo é por meio de atividade introspectiva, por meio de uma introversão, por meio de uma forma de perceber a própria presença e assim por diante, há várias linhas, né? E sempre a prática de meditação vai ser condizente com com a forma pela qual a respectiva filosofia ou escola de pensamento vai construir a sua ideia de mundo. Aí a Índia desenvolveu, né, como uma cultura milenar, plural, dezenas, né, para não ser exagerado, não seria exagerado dizer centenas, mas ficamos com dezenas, né, de correntes filosóficas diferentes, e algumas delas, né, resultaram em determinadas formas de realizar esse conhecimento e chegaram até nós. Né? O Hatha Yoga, de onde vem a maior parte das práticas de yoga que nós conhecemos só pelo nome de yoga, é uma das formas de responder a certas perguntas filosóficas, né? De permitir, então, que nós tenhamos uma realização a partir de um pensamento filosófico. Então, o que a gente pode dizer é que não é nem uma coisa nem outra que seja periférica, né? As duas coisas se completam. É comum a gente ver no pensamento indiano, na verdade, uma tríade: a experiência pessoal, a tradição herdada, ou seja, aquilo que eu posso aprender, né, por meio da literatura, por meio das pessoas que estiveram nesse mundo antes de mim e se dedicaram a esse conhecimento que eu quero aprender. E a pessoa que intermedia, na nossa cultura são as professoras, os professores, na cultura indiana, os gurus. Então, nós temos essa tríade, né? Com essa tríade nós nos desenvolvemos. O conhecimento ancestral, a pessoa que recebe esse conhecimento ancestral e é capaz de ensinar e de interpretar, e a pessoa que está recebendo fazer isso por meio da experiência pessoal. Né? Yoga é uma das maneiras de a gente obter experiência pessoal, é uma das maneiras de me realizar nisso. E o conhecimento, né, ele é essa parte, então, do conhecimento que vem na literatura, nos shastras, nos tantras, nos tratados de filosofia, chamados de várias formas, né, conhecidos de muitos praticantes de yoga são os sutras, né, Brahma Sutra dentro do Vedanta, Yoga Sutra no Yoga, Karika, Sankhya Karika dentro da tradição chamada Sankhya, sem falar das correntes budistas, né, que tem uma importância e uma relevância enorme no pensamento indiano. Todos eles se desenvolveram por meio de muito debate, por meio de muita discussão. Então, aqui entra, né, depois dessa breve explicação, não tão breve assim, entra, né, o fundamental para nós. Ninguém é uma ilha, ninguém desenvolve um conhecimento apenas com ideias da própria cabeça. Né? As ideias, elas são desenvolvidas a partir dos diálogos. Né? E para haver diálogo, precisa haver interesse, decoro, respeito pela ideia dos outros e vontade de conhecer. É basicamente disso que se trata. Você falou que todos esses escritos nasceram a partir de debate. E existe muita gente que vai ensinar sobre esses escritos e fala que foi como se fosse como Chico Xavier, né? Canalizado. Que um sábio canalizou. Ou seja, nem veio da própria pessoa, veio de algo divino. E por isso tem que ser aceito incondicionalmente aquelas escrituras, porque foi uma coisa, um ser divino que deu essas regras para a gente, como ser humano. Um pouco sobre isso, assim, sobre por que você acha que essa ideia existe hoje para a gente, como que é mais passado que essas escrituras foram vindas de algo divino e não como é o que você falou, que na verdade tudo isso nasceu de muito debate e que se isso nasceu de muito debate, significa que continuando debatendo e conversando, significa que elas podem continuar se desenvolvendo, elas não são verdades absolutas, né? Sim. Então, a Índia, ela produziu vários tipos de literatura. Então, tem essa, que é a parte da literatura revelada. Então, vamos primeiro pensar como o indiano entende a sua cultura. Depois a gente pode dizer o que a gente acha disso, né?
Dois grandes exemplos de revelação na Índia, dentro da literatura em sânscrito, são o Veda, né? Então são 4 livros. Normalmente as pessoas falam de Vedas se referindo a uma quantidade enorme. Vedas são 4 livros, né? Entendidos como revelados. E esses 4 livros, né, que cabem numa prateleira, eles contêm ali o núcleo do pensamento ortodoxo brahmânico, não em termos de discussões argumentativas, ideias, mas é um núcleo que é recitado ao longo do ritual. Né? A partir disso, né, tem os textos que são chamados Upanishads, e as Upanishads já têm um certo quê de autoria. O Veda, ainda que se digam quem foram as pessoas chamadas rishis, que tiveram acesso a essa revelação, então tem ali não o autor, mas a pessoa que mediou a revelação, eles se colocam como poetas, compositores, mas que fazem isso por meio de uma atitude interna inspirada pelos deuses. As Upanishads já contêm um pouco mais, vamos dizer assim, de presença autoral, né? Um outro campo da revelação são os tratados tântricos. A gente tem cerca de aproximadamente 2.000 anos de diferença entre um e outro. Se a gente colocar os Vedas dentro de uma perspectiva histórica, eles estão, os mais antigos, em cerca de 1.500, 1.200 a.C. Os Tantras, eles são de cerca de 500 depois de Cristo. Os tantras, né, para quem está acostumado a ver essa palavra como adjetivo, massagem tântrica, terapia tântrica, saiba que tudo isso é uma construção, né, que toma apenas uma vaga ideia do que foi isso, e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Tantras são esses textos antigos, entendidos também como revelados, e são constituídos sob a forma de diálogo, né? Sobre um diálogo entre uma figura que pergunta e uma outra figura que responde. Veja como já tem, então, uma ideia aí presente, mas sob a forma de revelação. Né? Isso que a tradição trata, né? Isso, veja, isso não é antagônico, né? Isso não é excludente da ideia da gente entender que as pessoas que permitiram que esses textos se tornassem textos materiais também entender que elas estão dentro do seu tempo histórico. Né? Senão a gente vai ter uma visão fundamentalista do tipo de acreditar que somente pode representar a ideia de Deus a palavra Shiva, ou a palavra Bhairava, ou a palavra Ishvara, qualquer palavra sânscrita. A gente vai se esquecer que existem inúmeras outras culturas no mundo que também, das suas formas, da sua maneira, têm a sua forma de revelar e entender a verdade divina. Seria um pensamento muito estreito se esquecer que, apesar de haver um conteúdo revelado, há também um conteúdo humano. Né? Há ali a presença humana que vai representar essa inspiração dentro dos símbolos das suas culturas. Então, a gente pode conviver com essas duas ideias, né? E, de uma certa maneira, aderir ou não aderir. Se você quer fazer parte dessa tradição, você adere à ideia de que é uma revelação. E se você não faz parte, você entende que é simplesmente obra de seres humanos nos seus tempos, devidos tempos históricos. Agora, outro campo da literatura, que é o que interessa para essa ideia de filosofia, não está exatamente aí. Muitas vezes deriva daí suas ideias, muitas vezes eles vão absorver ideias daí e desenvolver, mas são as correntes filosóficas que aí a gente vai ver claramente a presença do ser humano, a presença do debate. Então, muitos dos textos, por exemplo, né, um texto que é de conhecimento comum de praticantes de yoga, o Sutra de Patanjali, é um texto muito conhecido para quem pratica yoga, mas pouco lido. Por que pouco lido? Porque ele foi muito comentado e, né, tivemos pessoas que, ao longo da história desse texto, dentro da história indiana, comentaram o Yoga Sutra em sânscrito. Né? E esses comentários sobre o Yoga Sutra revelam uma maneira de entender esse texto que é trazendo essas ideias para a sua própria doutrina, uma forma de Vedanta, outra forma de Vedanta, ou ideias que vão trazer a esse texto uma tentativa de produzir os significados que o próprio autor empregou ali. E aí a gente vai começar a ver mais claramente nesses textos a presença das polêmicas, dos diálogos, que em alguns textos eles estão velados. Né? Pega, por exemplo, a tradição revelada do judaísmo e do cristianismo em comum, né? A parte ali do Antigo Testamento. Ninguém escreveria um livro como o Gênesis para falar da criação
dizendo assim, como diziam os sumérios, no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Ele não vai ali mostrar quais são as fontes, ele não está num trabalho monográfico, né? Não interessa a esse gênero colocar autoridade sobre uma outra prática religiosa. Ele instaura a sua própria autoridade ali. Agora, textos filosóficos, eles instauram a sua autoridade sob uma outra forma. Eles, né, vou usar a mesma palavra, mas com outro sentido, eles revelam as suas fontes, né? Então, eu vou dizer assim, como dizia Shankaracharya, Brahman é desprovido de mutabilidade, mas eu digo que não. Brahma, que na minha concepção filosófica chama-se Shiva, ele é dotado de mutabilidade, ele é dotado de Shakti. Então, eu argumento, eu trago a ideia dele, e uma das coisas belíssimas e que traz para nós, né, no meu entendimento, muito mais ética do que o que se costuma apresentar dentro do contexto das formações de yoga, é justamente essa capacidade de você trazer tão bem o argumento do outro, indo tão bem a ideia do outro, simplesmente para poder rebater aquela ideia, para mostrar onde aquela ideia não é boa. O que na nossa cultura, ainda mais hoje em dia, né, como a gente está vivendo problemas muito sérios, né, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa política, né, a disseminação absurda de fake news, e não é só na política, no nosso próprio meio profissional e em todos os contextos, o que nós estamos vendo é justamente o contrário, você pegar o que há de pior na fala do outro, e que às vezes todo mundo que fala, todo mundo que é pessoa pública, passa horas falando em público, né? Eu, por exemplo, dou aula, eu falo 12 horas em público por semana, né? É natural que em algum momento eu derrape, eu fale alguma coisa que não faça muito sentido, né? E aí, o que na nossa sociedade se faz? Você pega aquilo que há de pior na fala do outro e passa a rotular todo aquele conjunto a partir daquilo que é de ruim. Na tradição filosófica é o contrário, né? Você pega o que há de bom. E então você tem os vários gêneros de textos, né? Então, os textos que a gente colocaria dentro da nossa prateleira de religiosos, de fato, são textos revelados para a cultura indiana. Os textos que nós chamamos de filosóficos, argumentativos, eles mostram, né? Eles transparecem isso. Aí, né, respondendo a sua pergunta depois desse contexto. O problema dentro do nosso aprendizado de yoga é que se esquece que yoga é filosofia no sentido do núcleo duro da palavra filosofia. As pessoas adotaram a palavra filosofia simplesmente como filosofia de vida. Como quem diz, né, a música é a minha filosofia de vida, qualquer ideia, a vida no campo é minha filosofia de vida, esquecendo, né, que entre a ideia de filosofia de vida e filosofia há alguma semelhança, né, mas a filosofia ela depende de conceitos, né, ela constrói conceitos. E aí, então, por várias razões, né, um pouco por não saber que isso existe, outro pouco por ser, né, não ser muito da nossa cultura, ser uma coisa distante, em sânscrito, né, soma-se a isso no Brasil a dificuldade que nós temos, né, com uma segunda língua, né, a maioria das pessoas não entende uma segunda língua, no caso a língua inglesa, onde muita coisa está traduzida, então as pessoas acabam ficando sem acesso. E o yoga acabou sendo absorvido dentro de uma cultura New Age, que é uma cultura avessa ao debate, né, a cultura New Age ela é autoritária, ela se impõe, né? Ela não é tão calma, tão plácida, tão serena, tão luminosa como ela se autodescreve. Ela é extremamente autoritária. Basta discordar de um New Ager para você ver como ela é autoritária. Primeira coisa que o New Ager vai dizer para você quando você discordar dele, ele vai levantar o dedo e falar: olha o ego, né? Cuidado com o ego, né? O ego só existe quando você discorda de mim, né? Quando você concorda, quando você bajula, aí não tem ego, né? Então, o New Age ele é autoritário nesse sentido, e o yoga acabou sendo absorvido em boa parte, né, na sua prática moderna, por esse ideal, né, de que tudo deve ser feito dentro de uma relação falsa de harmonia, né? A gente não perde a harmonia por discordar, a gente perde a harmonia por se atacar, né? Quando eu te ataco porque você tem uma ideia oposta a mim,
e aí eu te ataco simplesmente por não saber conviver na pluralidade, né, ou por tratá-la como uma pessoa que não pode ocupar espaço, né, a gente está em culturas, né, onde a gente tem sempre a sensação de escassez, né, vai faltar, então não pode ter outra pessoa, então a gente acaba atacando as pessoas, né? Mas a discordância, ela jamais deve ser entendida como uma forma de desrespeito, mas na nossa cultura, muitas vezes, ela é entendida como uma forma de desrespeito, né? Então, mostrar como a gente está acostumado dentro dos trabalhos acadêmicos, dos trabalhos científicos, a gente mostra as fontes, a gente mostra de onde as coisas vieram, né? Nisso a gente tem, então, relações entre textos, relações entre discursos, que às vezes são mostradas e às vezes não são mostradas. Os textos revelados, né, ou que se constroem sob essa retórica da revelação, não vão mostrar, né, como eu brinquei com vocês, né, como dizia o Sumério, né, Deus não vai mostrar, porque ele precisa instituir a autoridade. Mas, em outro tipo de texto, a gente vê isso mostrado. E muitas vezes, por exemplo, pegando um texto antigo, como o próprio Yoga Sutra, né, que é um texto de conhecimento de muitas pessoas. Ele está ali entre o século III e o século IV depois de Cristo, de acordo com algumas pesquisas mais recentes. Há quem coloque ele em 2 antes, muita variação, mas ao que parece, pelo que vem sendo pesquisado recentemente, ele está entre 3 e 4. Ele é um texto de extrema polêmica em relação às tradições budistas do seu momento, né? Ele já viu ali muito budismo acontecer, e a primeira coisa que ele institui ali, depois de avisar que ele vai ensinar yoga, Hatha Yoga Anushasana, Yoga Citta Vritti Nirodha, então, eis o ensinamento do yoga, yoga, suspensão das atividades da mente, né? Então, vamos dizer, a terceira coisa, no terceiro sutra que ele diz, é que existe um percipiente, existe um percebedor, um observador, Tada drashtu swarupe vastanam. E então, o percipiente se estabelece na sua natureza inata. Dizer isso no século III é muito diferente de dizer hoje, depois que a gente já rodou muito, né? Ele está ali dizendo, olha, gente, eu estou dizendo que existe um núcleo, um percipiente, né? Mas ele não está ali num gênero de prosa, ele está num gênero de sutra, ele é sintético. Ele não está dizendo com quem ele está antagonizando, ele não está dizendo com quem ele está polemizando. É do tipo como a gente brinca hoje. Olha, tem gente que diz o contrário, né? Mas eu estou dizendo isso. Então, num caso como esse, ele tem, então, uma forma de polêmica que está, então, ali oculta. Mas pensem num leitor da época. Para o leitor da época não é oculto. Para um leitor da época é claríssimo que ele está dizendo assim. É como eu dizer para vocês, neste momento em que a gente está passando na nossa sociedade, isso tudo que eu estou falando e juntar com uma afirmação do tipo, a ciência é aquilo que nós temos de mais precioso na nossa construção social. Todo mundo sabe o que eu estou falando e com relação a quem que eu estou polemizando. Talvez um leitor que ouça uma frase dessa 2000 anos depois não entenda exatamente de onde isso parte, né? Mas então a gente precisa também sempre colocar as coisas dentro do contexto, na medida do possível, né? Na medida em que os documentos históricos nos permitem construir, para poder entender como essas coisas funcionam. Então, boa parte do que se ensina como yoga, na verdade, vem trazendo essa visão de que não se pode debater, de que é revelado, de que é verdade absoluta, porque houve essa confusão de gêneros. A gente tem, de um lado, o gênero religioso e, do outro, o gênero filosófico, né? No gênero religioso, de fato, você tem ali visões normativas, né? Na normatividade, faça isso, vá até tal ponto de peregrinação, faça tal ritual, se você é mulher, faz desse jeito, se você é homem, faz desse jeito, né? Os textos religiosos indianos fazem uma clara hierarquização de gênero, né? E no contexto dos textos filosóficos, como o yoga, nem toda filosofia abandona essa hierarquização do gênero, mas boa parte da filosofia indiana não dá a mínima para essa hierarquização, nem de gênero, nem de casta, né? Ela simplesmente estabelece uma verdade para quem deseja seguir.
E é claro que se você está ali na Índia do século III, sob a supervisão de um guru, de uma guravi, né, de uma figura masculina ou feminina, né, sendo que a masculina é muito mais comum por limitações da cultura indiana, mas a feminina também existiu e existe até hoje. É claro que vai haver uma normatividade, no sentido de que você optou por estar ali dentro daquela tradição e vai seguir os conselhos. Eu costumo dar o exemplo, né, até do ponto de vista da gramática do sânscrito, quando a gente tem dois modos verbais, um imperativo e um optativo, né? O imperativo é faça, ele não te dá opção. Se você não fizer, você está desobedecendo. O optativo é você há de fazer, você deve fazer. Então, eu costumo brincar que o optativo ele é como o da receita, né? Na língua portuguesa, quando eu ensino uma receita, vou ensinar a fazer chapati. Então, pegue 500 gramas de farinha branca, misture com 500 gramas de farinha integral, usei misture, né? O verbo imperativo. Mas você não é obrigado a misturar, você está fazendo isso porque você quer, né? Se você não quiser usar duas farinhas, você não usa, você faz a receita como você acha mais conveniente. Então, para nós hoje, sem a presença do guru, fora de instituições monásticas, quando nós estamos praticando yoga dentro de um contexto laico, é muito importante que a gente tenha essa clareza e entenda que é um optativo, que a gente está lendo esses textos, eles dizem como a gente deve fazer, mas a gente está fazendo porque a gente quer fazer. E se o meu bom senso me disser que é necessário produzir algum tipo de transformação naquela prática, só cabe a mim fazer. Por que é que eu vou fazer diferente disso? O que me diria de fazer diferente disso? Eu não sou um religioso, nem fundamentalista, né? E estou produzindo algo que está sem a intermediação do guru. Portanto, eu não sei exatamente como isso seria ensinado para mim, né? Pensando num texto como textos mais recentes, né? Por exemplo, da tradição que a gente chama trika, né? Que nós convencionamos, né? Chamar de Shivaísmo da Caxemira, que é um termo plural para um conjunto de tradições. Então, um texto do século X, depois de Cristo, né, onde eu estou ali aprendendo naqueles textos um rol de práticas meditativas, sem a presença cotidiana de um guru me instruindo, né? Por que eu não vou fazer uma adaptação àquilo, acreditando que aquela letra daquele texto deve ser seguida de forma radical? Por que eu faria isso? Por achar que eu estou pensando aqui num texto específico, o Vijnana Bhairava Tantra, né? Ele é um pouco anterior, ele é o século VIII aproximadamente. Por que eu vou fazer exatamente? A pessoa que revelou esse texto, entendido como um texto revelado, ele é um Tantra. Essa revelação ela foi feita para mim, especificamente, para ser lida na versão impressa em línguas não indianas, né? Então, é importante entender que aquele texto não foi escrito para mim, né? E que ele foi composto, né, boa parte oral, boa parte escrita, e para ser ensinado para gurus, né, como forma de amparar o seu repertório que ele ensina para os discípulos, né? Então, quando eu penso nisso, eu entendo que na falta dessa figura, ou porque eu quero ou porque eu não tenho, tem gente que não quer ter guru, tem gente que simplesmente quer, mas não tem, né? Eu preciso entender que aquele texto não foi feito para uma comunidade de milhões de pessoas seguirem pela forma impressa. Eu preciso absorver aquele texto e tratá-lo de uma outra forma, né? Então, é muita pretensão a seguir um texto de forma fundamentalista, é isso que eu estou querendo dizer. É acreditar que aquela pessoa ali no século III, no século VII, no século X, compôs aquela obra para mim, eu devo segui-la como eu sigo algum conselho que um amigo me deu de forma direta, pessoal e objetiva, né? Então, esse caminho é um caminho fundamental para que a gente possa fazer as pazes com os textos, né, e lidar com eles como a gente lida com amigos, né, que nos ensinam. Sendo revelado, eu tenho a mesma reverência que um religioso, uma religiosa tem pelos textos revelados da sua tradição, mas isso não significa que eu vou projetar sobre ele né, uma autoridade paterna, que eu vou ter medo de fazer diferente do que ele manda. Não, né? A gente desobedece pai e mãe, né? Em algum momento a gente começa
a ganhar a nossa individualidade, né? E prudentemente, né? A gente faz isso de maneira gradual, né? Medindo cada passo que nós damos, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com a própria individualidade. Então, esse sentido, ele é amparado historicamente, porque o texto não foi feito para ser lido num PDF ou numa prateleira de livraria, ele foi feito para ser ensinado por guru, e a gente tem a nossa experiência pessoal como nosso guia, né? E entendendo que a gente debate com o texto também tem as ideias dele e a gente tem as nossas. Uma coisa que você está falando, assim, que eu acredito que cabe muito nessa história do debate, é a história da tradução, né? Que você fala, nossa, a gente não tem essa cultura de ler em inglês, mas, assim, muito menos ler em sânscrito, né? Mesmo porque, mesmo na Índia, são poucas pessoas que falam sânscrito, né? Sim, bem Eles pouco. falam índio. Como fazer para a gente transformar, além de tudo, desse contexto histórico, que tem que ser também pensado junto com o texto, mesmo essas palavras, pensando mesmo da linguagem sânscrito, que tem palavras que são um conceito em si, né? Sim. Uma palavra, às vezes, quer dizer uma coisa ou um sentimento que, às vezes, a gente nem experimenta na nossa cultura mais. Por ser outra cultura, por ser outro lado do mundo, por ser neoliberalismo, por tecnologia, enfim, bilhões de coisas que influenciam na forma como a gente vê o mundo, né? Então, esse conceito eu queria que talvez que você falasse também sobre a importância da gente entender justamente esse conceito de tradução para a gente poder trazer para as nossas conversas diárias, para os nossos debates sobre ideias, né? Com Sim. respeito e tudo, que às vezes a gente está falando com, assim, que você falou do conceito, né? A gente entendeu o conceito. Muitas vezes uma mesma palavra, ela pode ser interpretada de diferentes formas, né? Os meus conceitos, assim, sobre algumas palavras, sabe? Hoje em dia tá assim, às vezes você vai entrar no debate, você vai falar sobre educação, e o entendimento de uma pessoa sobre educação é que, tipo, tem que ter Exatamente. menos gente na universidade, porque as pessoas têm que ser úteis, né? E para mim, educação não tem nada a ver com isso. Então, qual que é o conceito de educação, então? Então, não sei, eu queria, de repente, eu acho que isso tem a ver, esses dois conceitos, da tradução e da gente achar conceitos em comum também, e poder conversar e falar, ó, esse é o conceito que eu tenho sobre isso, esse é o que eu tenho. E a gente pode conviver também, a gente não precisa decidir qual que é o melhor, qual que vai ser o certo. Em Sim. alguns casos, eu acho que a maioria dos casos, a gente pode também não ter uma coisa ou isso ou aquilo, a gente pode ter várias ideias convivendo ao mesmo tempo, né? Várias culturas, várias misturas também, né? Tem um provérbio, né, que as pessoas costumam dizer, né, ele é traduzido do italiano, né, em português da tradutor é traidor, né? Eu sou das últimas pessoas a dizer isso porque eu sou tradutor, né? Então, se eu disser isso, eu estou me traindo, né? Então, o que a gente tem que pensar, né? Tradução é uma coisa bacana, né? Cabe, né, a nós, tradutores, trabalhar dia e noite, né? Eu já traduzi poesia sânscrita, então você tem que traduzir a forma, você tem que produzir na língua de chegada os efeitos estéticos, né, da língua de partida, o que dá muito trabalho, porque são estruturas diferentes. Por exemplo, na língua sânscrita, por razões gramaticais, a rima é pouquíssimo explorada, porque é muito fácil rimar em sânscrito. É como ficar rimando o final ão em português. João comeu um pão. Então, assim, vira sem graça. Então, não tem, só para dar um exemplo de ausência de paralelismo, né? A polissemia, né, aquele termo que tem vários significados e todos os significados vão fazer sentido naquele verso, que você achar termos que consiga construir isso, mas não tem, aí ali você não fez a polissemia, mas num outro lugar da minha vida, traduzindo um poema que tem 280 estrofes, alguma coisa assim, e foi um momento muito legal, né? Não fiquei só fazendo isso da vida, foi um período de graduação, de mestrado, mas foi um momento muito legal, onde eu estudei bastante teoria de tradução, e a gente, né, costuma dizer, né, teoricamente, que a tradução ela tem um interlocutor, né, um público-alvo específico, né, você sempre tem que pensar para quem você está traduzindo, e ela nunca é um trabalho final, né? Ela sempre é passível de ser melhorada, né? As gerações seguintes podem sempre melhorar as traduções. Por isso que nós, tradutores, não devemos nos gabar em relação a pessoas que traduziram antes de nós, né? Porque justamente nós temos a obrigação de ser melhor do que quem veio antes, porque a gente tem mais referência que essas pessoas, inclusive os erros e acertos dessas pessoas, né? Então, isso eu estou dizendo
para a gente pensar tecnicamente, a tradução não é a palavra final, mas ela nos ajuda muito, né, a entender um determinado assunto. Especificamente no contexto do yoga, o que a gente tem que pôr na cabeça, e isso é um trabalho, né, que eu sempre falo isso, a gente tem lá dentro do contexto da nossa escola, do Ashram, uma ideia de que a formação em yoga precisa vir amparada pelas ciências humanas, tanto quanto se consolidou num certo contexto da formação, que se deve aprender anatomia, anatomia, anatomia. Com isso, eu não estou querendo desprezar a importância da anatomia. Cada um sabe o que é importante apresentar para os seus alunos. Mas é importante a gente apresentar conceitos de história, conceitos de linguística, conceitos de antropologia, de ciências sociais, porque não basta ler o texto. Você precisa entender, primeiro, das referências básicas históricas desse texto. Segundo, saber colocar esse texto dentro de um certo gênero. Isso que eu falei para vocês agora há pouco, dizendo que é uma confusão de você pegar um texto filosófico e ler como um texto religioso. É porque você fala, poxa, um guru, um texto revelado, sânscrito. É como se você apertasse o botãozinho da leitura religiosa, e você já vai lá tratar aquilo com verdade revelada absoluta, sendo que o sujeito está ali a fim de discutir com você, está a fim de trabalhar argumentativamente, mas você está a fim de apenas tratar aquilo como uma verdade final, né? Então, por que a gente sabe isso? Como que a gente chega teoricamente a isso? Por meio das ciências do texto, das ciências da linguagem, da análise de discurso, né? Uma série de ciências que podem proporcionar isso. A linguística, né? A linguística instituiu ideias muito importantes que eu trouxe aqui para vocês, falando sobre normatividade, descrição. Eu não vou desenhar a história da Índia até chegar no yoga moderno para normatizar, para dizer como que o yoga moderno deveria ser, para me tornar uma pessoa reacionária e dizer, olha, assim que está nos textos, vocês estão fazendo tudo errado, eu estou há 25 anos lendo esses textos, vocês não sabem praticar yoga. Primeiro, porque a experiência dos professores de yoga vai desmentir, né? Todo professor, toda professora de yoga recebe relatos maravilhosos dos seus alunos e suas alunas, né? E vão falar, esse cara é um idiota, ele vive dentro da biblioteca dele e não faz a menor ideia do que é ensinar yoga, de como isso chega nas pessoas. Então, eu vou ser desmentido pela experiência de vocês. E segundo, que a minha experiência, né, juntamente com ler sânscrito, com essa formação dentro da área de linguística, me permite mudar a chavinha. Tem horas que a gente tem que normatizar, dizer, é assim, não pode ser diferente. Mas tem horas que a gente tem que descrever, a gente tem que dizer para as pessoas, olha, este texto é dessa forma, mas historicamente o yoga não morreu. O yoga histórico, independente de línguas não indianas, está lá, vivo, bem, coração, para nenhum de nós aqui presentes, nem para alguém que venha assistir isso gravado. O yoga vive ali na sua forma histórica, com as suas devidas transformações, muito bem, obrigado. Né? Então, ninguém está estragando o yoga. As pessoas estão praticando e fazendo as suas adaptações. Como que a gente embasa tudo isso? Com os conhecimentos de ciências sociais, conhecimento de antropologia, de história. Então, isso que eu estou falando é fundamental para quem vai ensinar yoga, né? Para quem está interessado em aprender e passar isso para frente. O praticante, a pessoa que vem 2 ou 3 vezes por semana praticar, já é diferente, ela simplesmente está interessada em outras coisas, né? Esse universo de conhecimento já não se faz tão necessário. Mas pegar um texto fora de contexto, né, e simplesmente tratá-lo como uma verdade absoluta, às vezes é muito pior do que não ter o texto. Né? Então, um grande problema que vem acontecendo dentro da modernidade, né, do yoga, no nosso contexto profissional. Consolidou-se que o Yoga Sutra é uma espécie de Bíblia do Yoga, né? E quem está acostumado com visão histórica do Yoga da Índia, não é novidade nenhuma que o Yoga Sutra ele embasa um sistema filosófico, enquanto que as práticas que a gente herda do Hatha Yoga não vêm do contexto do Yoga Sutra, vêm de outros contextos, né? Os tratados de Hatha Yoga, para nossa sorte, né, eles são bastante abundantes em relação às práticas. Mas, por outro lado, eles não são muito abundantes em termos de filosofia. Né? Eles são tratados como se fossem repertórios técnicos, eles são compêndios de técnica. Né? Então, a gente não sabe muito bem, a depender desses tratados, o que embasava essas práticas. Mas, de novo, para nossa sorte, a gente sabe que eles estão ligados a certas tradições tântricas, e os tratados tântricos sobraram imensamente, são bastante prolíficos. Então, se nós quisermos entender
O que é que você está respondendo quando você faz um Uddiyana Bandha, por exemplo? Quem não sabe, uma contração do abdômen que leva o abdômen para cima, né? Se você vê uma foto de alguém fazendo isso muito bem, você, né, vê quase, né, o umbigo tocando nas costas, né? O que você está respondendo quando você faz isso? O que é isso? Né? É simplesmente uma massagem intestinal? É um exercício para o diafragma? Não, né? Você está lidando com uma força que se chama, em sânscrito, de Kundalini. E ela só pode existir no contexto tântrico. Né? Patanjali não faz ideia do que é Kundalini. Ele não toca nesse assunto. Para ele, é necessário fazer um abandono do corpo, né? Para as tradições tântricas que embasam o Hatha Yoga, né? Você tem ali uma outra percepção. E como você sabe o que é Kundalini? Olhando os textos de origem Shakta. Shakta são devotos da Shakti, da grande força do universo, que envolve mantra, que envolve uma certa compreensão de mantra, que é diferente do mantra que se popularizou como palavras mágicas, né? O mantra enquanto a natureza essencial da cognição. O mantra são os fonemas que produzem pensamento, não só linguagem. Então, tem todo um contexto que a gente precisa estudar ali para amparar esses universos práticos. A gente vai parar no estudo da linguagem. Né? A gente precisa entender de filosofia da linguagem para entender o que é Kundalini. Se eu não entendo de filosofia da linguagem que o Tantra elaborou, eu não consigo compreender que princípios estão por trás de Kundalini. Portanto, eu não sei o que eu estou fazendo quando eu faço um Dhyana Bandha, uma prática comum ao Hatha Yoga. Aí a gente tem uma discussão, né? Há uma certa linha, né, de professores e professoras de yoga que vão dizer a mecânica dessas práticas mobiliza o nosso corpo energético independentemente de eu saber o que eu estou fazendo. E outra linha dirá, essa mecânica pura e simplesmente sem a conexão com o aspecto cognitivo, eu não estou falando conceitual. Cognitivo, quando eu falo, é mais sutil que o conceitual, em certa direção. Se eu não sei o que eu estou fazendo nesse sentido, então eu estou ali fazendo uma prática com uma outra finalidade. E aí a gente volta para a palavra mágica que você falou aí, Ju. Se eu estou numa sociedade neoliberal, tudo que eu vou fazer é visando o mesmo objetivo. É a sobrevivência em meio ao pensamento de escassez e é a tentativa inglória, dada ao fracasso, de ocupar um dos poucos lugares bons que existem dentro da nossa sociedade. Né? Uma sociedade construída de forma em que a gente tem uma grande massa de lugares ruins que ninguém quer ficar, né? Em que ninguém quer ficar, em que as pessoas não gostam, que as pessoas não gostam, e poucos lugares bons. E nós crescemos obcecados, né, por uma certa ideia de sucesso, que é ocupar esses lugares bons, né, e produzir, né, em tudo que nós fazemos, instrumentos, né, que me permitam ocupar esse lugar. Então, se eu não sei o que é Kundalini, a tendência é fazer um simples Uddiyana Bandha, veja como é complexo, né? Um simples Uddiyana Bandha com o intuito, né, que vai, né, desde o bem-estarismo até o fitness e todas as ideias relacionadas a ter bom rendimento no trabalho, ou seja, faço yoga para ser um soldado melhor de uma sociedade que coloca poucos espaços bons, né, para muitas pessoas disputarem. Então, veja como é importante não só o conceito da palavra, em sânscrito, que essa palavra envolve, então, um movimento para cima, ou que banda envolve contração, ou que kundalini envolve. É necessário também ter um amparo de outras ciências, não é nem para ser contra o neoliberalismo, para adotar uma ou outra política, né? Ainda que eu tenha a minha visão, vocês tenham a visão de vocês, mas para a gente ser capaz de, no momento da prática do yoga, abolir completamente essa ideia que a gente tem, que é utilitarista do mundo, que é fazer com que as coisas sirvam a um propósito, né, imediatista, e ter ali um momento na minha vida em que eu experimento outras formas de realidade. Né? Como o comportamento comum que nós temos. As pessoas não vão aos lugares para ir aos lugares, elas vão aos lugares para fazer network, não é verdade? As pessoas não fazem amizade com o coleguinha porque o coleguinha parece uma pessoa bacana. Se ele não parecesse uma pessoa bacana, ela nem faria amizade. Mas às vezes não é bacana, mas faz porque quer ter, né, a partir daquela pessoa, mais contatos. Então, tudo na nossa sociedade, né, a começar por nós, seres humanos, nos tornamos instrumentos para adquirir um mesmo objetivo. Então, não só é importante entender a outra cultura, mas é importante entender a nossa própria cultura, né? Compreender
como a nossa cultura nos mobiliza e pega a quantidade toda de energia da qual a gente dispõe para uma única finalidade. E aí a gente acaba colocando todas as práticas, colocar a arte, o lazer, o momento em família, o ócio e o yoga dentro dessa mesma finalidade, né? Aí não tem jeito, né? Colocamos até o ativismo dentro dessa finalidade. As pessoas descobrem que certas práticas ativistas, né, que certas pautas trazem popularidade e sem ter a menor afinidade com aquilo, sem ter o menor histórico com aquilo, sem ter a menor empatia com as pessoas para quem aquilo é voltado, começa a aderir a isso, ocupando o lugar que poderia ser melhor ocupado por pessoas que têm uma intenção, um propósito, né, de fato, né, de acordo, sintonizado com aquela pauta, mas porque descobriu que aquilo traz, né, no caso da nossa profissão, mais alunos, mais alunas, mais visibilidade, essa coisa toda. Então, é muito importante a gente fazer dos nossos espaços de formação e de aprendizado espaços de discussão também a respeito da nossa natureza cultural, né, se é possível juntar essas duas palavras, essa intenção, né, profunda, né, que a nossa cultura coloca em nós, para que os conceitos não só sejam entendidos na sua estrutura, né, como que eles são, porque essas pessoas elas passaram, né, a vida inteira entendendo certos conceitos. A gente não vai aprender de uma hora para outra, né? Como dizia o saudoso professor Mário Ferreira, que foi meu orientador, o aprendizado é uma espiral, né? A gente passa várias vezes por cima do mesmo lugar, por cima da mesma ideia, vendo de uma forma diferente, né? É por isso que é bom persistir, né? E ao longo dos anos a gente lê mais, conversa mais, medita mais, contempla mais, descansa, volta para aquilo lá e vê aquilo de uma outra forma. Então, isso tudo é fundamental para a nossa formação e para o nosso aprendizado. Então, o que a gente precisa é ir adquirindo repertório, né? O repertório para poder produzir esse entendimento, a partir de traduções. Quem quer, de fato, seguir o yoga profundamente, eu recomendo insistentemente que estude sânscrito, mas um dos objetivos, né, que a gente pode ter na vida é pensar, entender como essas pessoas pensavam. É esse o objetivo que a gente pode ter dentro do contexto acadêmico, por exemplo. Entender como era o pensamento do século X na região da Caxemira, de tais e tais pensadores, Abhinavagupta, Kshemarajya, né, e outras pessoas que vieram antes e outras que virão depois. Outro objetivo é pensar como essas pessoas pensavam, o que é diferente de entender o pensamento, mas é enxergar o mundo sob a ótica que essas pessoas enxergavam. E aí eu vou dizer uma coisa que é muito animadora, e eu não estou sendo irônico, a gente, porque é possível, estudar sânscrito, porque aí a gente começa a entender como eles estruturavam o pensamento deles a partir de dentro, não a partir de fora. Eu lembrei agora de uma vez eu recebi uma mensagem no Instagram que uma pessoa me falava assim que se eu me posicionar, né, claro que politicamente, tipo, era uma coisa do ego, que eu não estava em conexão com o meu eu verdadeiro. Se eu tivesse conexão com o meu eu verdadeiro, eu não precisaria me posicionar. Eu não ia ter essa necessidade. E aí, na verdade, eu discordei totalmente, e aí o que você falou aqui me trouxe ainda mais certeza, porque você estando em conexão com, sei lá, o que é o eu verdadeiro, é um conceito para mim, mas assim, eu acredito que a gente estando em conexão com a nossa essência por causa dessas práticas, porque a gente estuda tal, e a gente vai interiorizando, a gente vai sentindo mais também essa vontade de querer colocar o que a gente pensa, mas eu sempre sinto de colocar abertamente para saber, tipo, para realmente abrir para conversa, né? E aí existe mesmo esse medo, né? Eu acredito em muitas pessoas de se colocar, porque tem medo de brigar, tem medo de se magoar, e quando na verdade a gente a gente acha que precisa reaprender a debater ideias, como você falou na história da filosofia, das ideias que vai fazer a gente ir pensando em soluções para esses problemas complexos que a gente vive, né? E só para finalizar, tipo, eu tava vendo uns estudos sobre neoliberalismo,
E um deles mostra que nas épocas em que os sindicatos eram mais fortes, em que as pessoas estavam mais coesas, as desigualdades sociais eram muito menores. E Sim. depois, tipo, de várias crises, principalmente a de 2008, que foram desmantelando os sindicatos, dentro das empresas, as pessoas que faziam parte, que eram mais ativas, elas eram perseguidas. Eu acho que ainda são, né? Eu não trabalho em empresa, mas normalmente as pessoas são perseguidas por fazerem parte de sindicatos, elas acabaram ficando se dessindicalizando ou dando menos importância para a participação. E a desigualdade social explodiu, assim, tipo, só sobe. Então, menos pessoas se juntando para debater, para conversar, para se unir, para falar sobre o que elas precisam como um bem geral, mais desigualdade social, menos gente com muita grana, né? E aí, tipo, essa coisa de ocupar os espaços, né? Você vai criando cada vez menos espaços que todo mundo quer estar e criando cada vez mais espaços onde ninguém quer estar. E aí também, como que essa lógica comeu, assim, algumas partes da filosofia do yoga para se utilizar dela para que as pessoas continuem se separando umas das outras. Porque a gente acha que, a gente fala que yoga é a união, mas no final o que eu mais vejo é essa coisa de cada um pensar no seu bem-estar com o yoga, na sua dieta, na sua prática pessoal, no seu estudo de filosofia, na sua meditação, mas e depois você faz o que com tudo isso? Tipo assim, a gente não consegue se juntar para trocar ideia e falar sobre temas que são comuns e que nos afetam a todos ao mesmo tempo, né? De uma forma Exatamente. intensa, né? Um breve comentário sobre isso que você trouxe, Ju. É, essa ideia, né, de apontar o ego do outro, né, é como se quem estivesse apontando não estivesse apontando a partir de um ego. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, né? O quão isso não faz nenhum sentido a partir de uma simplesmente vontade própria de dizer, né, para o outro o que ele pode dizer e o que ele não pode dizer, né? Esse é o princípio, né, dessa fala. E levando isso para uma ética maior, né, baseada em alguns cenários da filosofia indiana, a gente não está falando de uma ou outra especificamente, mas de uma maneira mais geral, isso é uma objetificação do outro, né? A gente objetifica o outro toda vez que a gente quer calar o outro, né? Objetificar significa negar a subjetividade, né? Negar que a outra pessoa é um sujeito e é justamente literal, né? Olha o ego, né? Ego é eu, né? Eu é subjetividade, né? Então, as pessoas estão, quando estão fazendo isso, estão fazendo literalmente isso, negando a subjetividade. Você não pode ter subjetividade, porque você é um objeto meu, você é minha professora de yoga querida, e se você fizer algum comentário político do qual eu discorde, eu vou perder a vontade de praticar com você. Né? Subentendido é isso, tem uma ideia meio mimada, né? Não me frustre, porque eu sou muito frágil, né? E tem também uma coerção, né? Dentro do nosso sistema econômico, que é a coerção capitalista. Você perderá alunos, né? Se você, então, disser mais do que eu quero ouvir sobre política, eu vou deixar de te pagar. Então, a gente tem também esse cenário. Ou, né, dito de uma outra forma, uma pessoa que tenha professores de yoga trabalhando para si na sua escola, que recomende a esses professores de yoga, olha, converse sobre amenidades com os nossos alunos, mas não toque em temas sensíveis, porque a gente não quer perder alunos, é perder o emprego. Né? Das duas formas, você está sendo objetificado. Então, apontar o ego do outro a partir do próprio ego é me afirmar enquanto sujeito e te afirmar enquanto objeto. Né? O contrário disso é perceber, né, na natureza da nossa preocupação política, né, que nós estamos preocupados com sujeitos, né, da nossa sociedade, a nossa própria presença também, né, incluída, né, nós não somos invulneráveis, né, a nossa sociedade está se degradando de uma maneira tão intensa, né, que há pessoas que estão realmente numa situação que é incomparavelmente ruim, mas muitos grupos sociais que não se imaginavam vulneráveis estão percebendo a sua vulnerabilidade também, né? Estão percebendo que o barco, quando ele afunda mesmo, e afunda para todo mundo. Né? Poucos ali vão conseguir se sustentar se ocorrerem as piores previsões. Né?
Então, o que a gente tem que entender também mas olhando num ponto de vista compassivo, né, em quem ainda tem uma condição onde sustentar, tem um lastro econômico, familiar, social, né, se preocupar com os indivíduos humanos, vendo a subjetividade deles, né, percebendo, né, falando numa linguagem religiosa indiana, que eles são tão deuses e deusas quanto a minha pessoa, né? E essas pessoas, elas não têm menos direito ao mundo do que eu, né? E aí a gente entraria no outro discurso, que é o discurso do karma, como, né, uma forma de legitimar desigualdades, né, que é uma outra história, mas que é muito importante, pelo menos, a gente tocar, né? Essas ideias são ideias para autoconhecimento, não são ideias para eu explicar a sociedade. Eu não falo do karma do outro, eu falo do meu. E se eu quiser falar, falo, na verdade, interiormente, penso sobre ele. Do outro, jamais. Eu não sei o que é isso. Porque dizer que uma pessoa está sofrendo, né, para pagar alguma coisa, né, é muita pretensão, né? É uma ideia completamente absurda, né, a ponto de, então, eu colocar na noção, né, daquele indivíduo que já está sendo privado dos benefícios básicos que uma sociedade pode trazer, um peso de uma outra vida da qual ninguém tem conhecimento, de que não é possível fazer isso, né? Não, esse tipo de afirmação, além de ser irresponsável, sem embasamento metafísico, teórico, filosófico, de uma falta de compaixão absoluta. Qualquer pessoa que esteja sofrendo, seja qual for a razão, ela merece o amparo de um outro ser humano. Ela não tem ali de ficar naquela situação e, além de ser privada, ter o dedo apontado. Tudo isso é fruto, né, de uma sociedade individualista, né, e que está sempre objetificando o outro, seja por via das argumentações religiosas, seja por via da cultura sexista. A gente está sempre dando um jeito de tratar o outro como objeto. Algo aqui que me parece que hoje a gente está muito mais preocupado com a forma, né? Tipo, se a gente for pensar numa forma yoga do que em extrair uma força, né, desse pensamento. Então, acho que, não sei, fico pensando muito na questão da imagem, né? Essa relação que a gente tem com a imagem, com a forma. E outra coisa que eu fiquei pensando também é para pensar sobre a ideia de consciência, porque são essas confusões conceituais, né? A gente começa a falar de consciência no meio do yoga, e aí, pera lá, de que consciência a gente está falando, né? A gente começa a criar um monte dessas confusões. E aí era mais ou menos isso assim que eu queria falar. A consciência é muito abrangente, né? A gente tem, né, a consciência no sentido fundamental, né, como o substrato, né, como, né, a terra de onde nasce, né? Então é a luz de onde emanam todas as nossas percepções, né? Isso é a consciência. E a consciência, ela tem, então, dois movimentos, né? Eu estou falando especificamente dentro do que o Shivaísmo da Caxemira constrói, né? É uma maneira boa da gente entender, não é a única, né? Mas ela tem dois movimentos. Esse movimento, então, que exterioriza, né? Que vai, então, ver objetos exteriores, e um outro movimento que é um movimento reflexivo, que é o que a gente usa na meditação, que é, então, ela se percebendo a si mesma. Mas ela não se percebe como um objeto, né? Ela nunca é um objeto. Uma vez que a gente tem, né, essa compreensão, né, e essa experiência, né, do si enquanto consciência, aí a gente tem a consciência no segundo sentido, esse sentido que a gente dá na nossa cultura, do tipo, vote com consciência, né? Ter consciência do outro é perceber neste movimento reflexivo que o outro também é um si. Né? Então, isso nos dá a calma necessária para ouvir o outro, né? Para saber da existência do outro, para se interessar pelo outro, porque ele não é uma aparição apenas, né? Ele é também uma essência, da qual eu só tenho contato com a sua manifestação, com a sua forma, né? Mas a essência está ali fazendo essa forma emanar. Às vezes a gente tenta dar uma disfarçada na forma, né? Mas a gente não consegue. Por exemplo, uma coisa desse nosso meio digital, né, onde está todo mundo no EAD, fazendo tudo isso que não é uma novidade, mas de repente a gente entrou com tudo, né, por limitações, né, óbvias. Agora a gente sabe que expressão a gente tem, né?
É engraçado isso, né? Antes a gente não sabia. Então a gente consegue disfarçar ainda mais a nossa expressão. A gente consegue dar aquela mudada. Antes a gente não sabia que cara a gente fazia para o outro. Então isso é aquela coisa da forma que vai daí, desse nível mais elementar, né, da nossa expressão facial, até, né, as palavras que a gente usa, a roupa que a gente põe e toda a mise-en-scène social que nós fazemos. Mas o outro está ali, sempre emanando a essência dele, né? Então, a consciência, então, nesse sentido, ela é a busca fundamental. Né? Foi legal você trazer essa pergunta, porque quando alguma pessoa que nunca praticou yoga, que não faz ideia do que é yoga, né, pergunta o que eu faço, né? Eu falo, eu ensino filosofia do yoga. E a pessoa fala, o que é isso? Eu falo, é uma filosofia da consciência. Né? Yoga é uma prática da consciência, né? E aí, né, a gente consegue ter mais diálogo, né, para explicar o que a gente faz. O nosso trabalho é sobre a consciência, nesse sentido fundamental de nós descrevermos a consciência e podemos nos realizar enquanto consciência. Deixa de ser tão apegado à forma, não no sentido de que a gente vai perder a vaidade, besteira, né? É bom ter decoro, é bom ter polidez, é bom se comportar de uma maneira que seja socialmente respeitosa, né? E, né, se apresentar bem, né, nos lugares, não ostentar. É uma maneira pela qual a nossa sociedade se constituiu e que não faz mal a ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, dai a César o que é de César. Isso tem importância? Tem, mas é uma importância relativa. Isso não é tudo. A ciência é o nosso grande objeto de estudo, sem ser objeto, né? Ela é o nosso subjeto, nosso sujeito de estudo, né? É ela que a gente estuda. A conversa consiga chegar a cada vez mais pessoas e que a gente consiga ir abrindo espaços mesmo de debate dentro do yoga, de coexistência, de respeito, de decoro. E que isso, eu acredito que a gente só pode fazer exercitando, é como é a prática também, né? Não é só saber o que é um bom debate, a gente ler um livro. A gente tem que ir lá e debater, aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a lidar com os nossos sentimentos, às vezes, de raiva que surge quando uma pessoa fala uma coisa que a gente não gosta muito, né? E saber depois responder, como você falou, usando os argumentos daquela pessoa e falando, oh, mas pode ser diferente. Então, eu acredito que tudo vai de um exercício e eu espero que possam se abrir cada vez mais espaços para que a gente possa praticar.